Legal. Então, eu avisei para o pessoal aí que a live é sobre jejum intermitente, né? E quem não puder avisar as outras pessoas, porque a gente mudou de perfil, né? Então tem um aviãozinho aqui, você pode clicar e convidar outras pessoas para participarem da live. Então, o tema hoje é jejum intermitente. O jejum intermitente é algo que naturalmente todos nós já fazemos, porque se você dorme durante 8 horas e fica esse período de 8 horas sem comer, você fez um jejum intermitente de 8 horas. A questão é que dentro de 24 horas, você só fez um terço, 8 horas. As outras 16 horas você passa comendo. Então, quer dizer, você passa o dobro do período que você passa em jejum, você passa comendo. Então, acaba que você acaba consumindo muitas calorias e acaba, às vezes, ganhando peso. Quando a gente faz, por exemplo, o jejum 16-8, a gente faz o inverso disso. A gente faz 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Então, quer dizer, a gente faz o dobro do período em jejum do que o período alimentado. Então, fica muito mais fácil você ingerir menos calorias e você acabar emagrecendo. Então, para o emagrecimento, tem vários resultados muito bons. Mas a gente sabe que o jejum não beneficia só o emagrecimento. Vários outros pacientes que têm, por exemplo, síndrome metabólica, resistência insulínica, diabetes, pressão alta, várias pessoas são beneficiadas aí com essa questão do jejum. E uma coisa que eu vejo assim muito frequente, eu acho que você deve também ter esses casos aí, é de pessoas que iniciam jejum porque ela ouviu falar em algum lugar, porque está na moda e às vezes não tem um sucesso no jejum intermitente porque elas não fizeram o básico. O básico primeiro é você primeiro corrigir a sua alimentação para depois você pensar no jejum. Não Sim. adianta nada você fazer jejum se sua dieta está horrível. Por quê? Você só mudou, agora você vai fazer uma dieta horrível com poucas calorias. Quer dizer, se aquela dieta já não estava te nutrindo, agora que você está consumindo menos, aí que ela não vai te nutrir mesmo, entendeu? Então aí a gente vê as pessoas tendo problemas, às vezes problemas hormonais, às vezes tendo deficiência, até perda de massa muscular, porque a dieta está uma dieta ruim. Então acho que o segredo é primeiro a gente focar no básico, melhorar a dieta, melhorar a alimentação. Se mesmo assim você não está conseguindo ter os resultados que você gostaria, aí talvez usar a estratégia do jejum intermitente seja interessante. Porque quando você faz a restrição calórica, que é o que a maioria das pessoas estão acostumadas, que é comer menos, o que acontece? O seu corpo vai se acomodar e vai entrar no platô. Então, quer dizer, uma hora você vai ter que comer menos do que você está comendo para quebrar esse platô. Aí daqui a pouco você vai ter que comer menos do que você está comendo para quebrar esse platô. Então chega uma hora que você não está comendo nada, o metabolismo está baixo, porque o metabolismo vai acompanhando essa restrição calórica, e chega uma hora que você para de ter resultados. Agora, com o jejum, qual que é a vantagem do jejum? Você iniciou o jejum. Quando o seu corpo está pensando em se acomodar, você vai e faz uma alimentação. Aí você quebra essa acomodação. Aí daqui a pouco você faz outro jejum. Então você fica sempre ciclando, quebrando e voltando. Então, quer dizer, é muito mais difícil você se adaptar e ter uma baixa do gasto energético fazendo um jejum intermitente. Isso só vai acontecer, que eu vejo assim na prática, é quando as pessoas fazem jejum prolongados. Por exemplo, tem gente que faz jejum de 10 dias. Quer dizer, a partir lá do quarto, quinto dia, o seu metabolismo vai cair, você já não vai estar com o metabolismo tão ativado, você vai ter, por exemplo, uma perda de massa magra, porque você consegue ficar algumas horas sem comer proteína. O seu corpo vai fazer uma reciclagem de outras proteínas que ele não esteja utilizando e você não vai perder tanto. Agora, 10 dias sem comer nenhum aminoácido, quer dizer, o seu corpo vai ter que tirar de algum lugar e vai tirar. É saber fazer a estratégia do jeito correto, saber ela usar no período correto e saber o que você vai comer durante a janela alimentar. Porque não é só simplesmente parar de comer, mas é o que você vai comer quando você vai Pronto. para a janela alimentar. Diogo, também uma coisa também que eu ia falar contigo, essa questão que tu falou da restrição, né? Muitas pessoas tendem a fazer muita restrição e assim, Uhum, até meu relato mesmo até como profissional e até por experiência de alunas, às vezes a restrição ela não ajuda muito na questão do treino, porque é claro que a gente exato. precisa de um substrato energético para dar Uhum, uma melhor performance nos treinos, seja um treino aeróbico, seja um treino uhum, de força que muitas mulheres querem, né? Perder peso, uhum, querem perder gordura, manter lá aquela definição muscular. Só que quando restringe demais, acaba que se frustrando. Por quê? Porque primeiro que não consegue, ou se uhum, depois consegue por um determinado tempo, por exemplo, uma semana, 2 semanas, depois acaba se frustrando porque desiste, vai lá e começa a comer o que não era para comer, se tivesse realmente fora de uma restrição. E aí o jejum intermitente é uma estratégia legal, porque você consegue contemplar, como tu falou aí, nessa quebra.
né? E é muito bacana isso, porque assim, as pessoas têm que aprender que nem tudo, como tu falou, são platôs que vão sendo quebrados e cada vez mais elas vão tentar achar aí uma fuga para ter mais resultado, né? E hoje está muito na moda, você vê hoje aqui na internet muita gente falando disso, infelizmente tem blogueiros que falam sobre a sua própria experiência e a gente sabe que o ser humano ele não é moldado por uma prova. Estou falando aqui que o ideal para emagrecer é isso. É o ser humano. Vou ficar só mais uns 20, 30 da minutos. individualidade biológica e cada pessoa vai reagir diferente. Cada organismo vai reagir diferente, conta também fator de genética, a rotina alimentar, a rotina de exercício, tudo influencia. Então, a gente não pode simplesmente falar que isso é a chave principal, é o fator decisivo para emagrecer, para perder gordura. Exato. É igual quando a gente avalia os estudos, tem estudos que comparam a restrição calórica com o jejum intermitente. E às vezes você vê resultados semelhantes. Por quê? Porque os estudos, eles comparam dietas isocalóricas, quer dizer, vamos supor, uma pessoa está fazendo... Os dois grupos do estudo estão fazendo 1.800 calorias. A diferença é que o grupo restrição calórica, que está fazendo restrição contínua, ele está consumindo, por exemplo, 6 refeições de 300 calorias. Já o grupo de jejum intermitente, ele, por exemplo, está numa janela restrita, ele só faz 3 refeições, 3 de 600. Então, quer dizer, no final, os dois estão consumindo a mesma quantidade de caloria. Aí o resultado para emagrecimento, lógico, vai ser o mesmo, porque as calorias são as mesmas. A diferença é que na prática clínica, eu não dobro a refeição do meu paciente só porque ele está em jejum. Eu não pego, você comia 300 calorias em cada refeição, agora eu vou dobrar para 600 e você só vai fazer 3 refeições. Não, eu continuo com a refeição do mesmo tamanho que ele estava acostumado a consumir. Então ele vai continuar fazendo 300 calorias por refeição, só que 3 refeições. Então quer dizer, nisso aí eu fiz um déficit calórico de 50%. Você está entendendo? Então, quer dizer, é claro que nem sempre é assim, porque às vezes você vai colocar um pouco mais de caloria, vai botar às vezes 400, 500 calorias, mas nunca vai ser assim o dobro para compensar o que você faria ao longo do dia, entendeu? Então, quer dizer, o paciente acaba fazendo restrição calórica, mesmo que essa não foi a intenção dele. Você está numa... O seu corpo fica hábil a usar o carboidrato como fonte de energia. E ele acaba que quase não usa gordura. Por quê? Você come, a insulina sobe. A insulina paralisa a utilização da gordura. Quando a insulina está quase caindo, que você vai começar a usar sua gordura, você come de novo. Então, quer dizer, você acaba nunca ali utilizando sua própria gordura. Agora, durante o jejum intermitente, você meio que obriga o seu corpo a usar a sua gordura, porque você não está comendo nada. Então, assim, se você vem numa dieta de alto carboidrato, o seu corpo não está treinado a usar a gordura. Então, é normal que no começo você sinta pouca energia, porque o corpo não está conseguindo ir lá tirar a energia que ele precisa da gordura. Agora, se você já vem numa dieta mais low carb, se você já vem trabalhando o metabolismo, a sua dieta antes, fica muito mais fácil jejuar, porque o seu corpo já está mais hábil a usar a sua própria gordura. Então eu percebo que os pacientes que estão numa dieta low carb, ou até mesmo uma dieta cetogênica, que é mais baixa em carboidrato, tem uma facilidade muito grande para jejuar. Na dieta cetogênica, então, é rotina. Você jejua todo dia 18 horas tranquilamente. Por quê? Porque o seu corpo já está nesse metabolismo. Durante o jejum, o seu corpo vai produzir corpos cetônicos e vai entrar em cetose. Então, se você já está em cetose por causa da dieta, fica muito mais fácil fazer o jejum. Entendeu? Show de bola. Pronto, sobre a questão, o que é que você tem a falar em relação à questão da pessoas que têm compulsão alimentar? Seria ideal? Seria como que a gente poderia falar sobre essa questão das pessoas que têm aí... Eu não chego nem a falar totalmente de compulsão alimentar, mas tem problemas com ansiedade, tem problemas aí com a alimentação e tem aquela briga lá com a balança e tal. O que é que você acha sobre essa questão do jejum para essa galera? Então, já tem estudos mostrando que dieta cetogênica diminui a compulsão alimentar, porque geralmente a pessoa tem aquela compulsão por doce, essas coisas, entendeu? Então, se você já está numa dieta que você está em cetose, já facilita bastante. Então, quando a pessoa tem compulsão alimentar, eu geralmente tento trazer ela para uma dieta low carb, cetogênica, antes de pensar em fazer o jejum. Se a gente for para o jejum, ela comendo alto carb e tendo compulsão por esses carboidratos, com certeza isso vai persistir ou às vezes pode até piorar, entendeu? Então eu não gosto de fazer dessa forma. Eu gosto primeiro melhorar a alimentação para depois a gente pensar no jejum. Jejum geralmente é a última estratégia que eu uso. A não ser que o paciente já fale para mim, fala, doutor, eu naturalmente já não como pela manhã.
Então, beleza, você já naturalmente não faz isso, então vamos aproveitar e vamos fazer o jejum. Mas quando o paciente não está acostumado com jejum, geralmente é a última estratégia que eu introduzo. Show. Doutor Diogo, essa questão do tempo, né? Existe aí um padrão de tempo, quanto mais a pessoa, como você falou, né? Influencia o tipo de alimentação, o tipo de dieta, mas um tempo assim, bacana que realmente traz efeito, né? E assim, o que você tem a falar sobre a questão do tempo do jejum intermitente? Então, o tempo é muito variado, né? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes ficam competindo, né? Ah, eu consegui 20, eu consegui 22. Gente, isso não é uma competição. Cada um vai ter o seu limite, entendeu? Agora, para a maioria das pessoas, você começa a virar a chave de parar de consumir carboidrato para gordura quando você está mais ou menos ali com 12 horas. E com 16 horas, você realmente já entrou em cetose, você tem níveis de corpos cetônicos relevantes no sangue. Então, o que eu acho que é interessante? Para quem tem muita dificuldade, começa com 12. 12 é muito simples de fazer. Você vai comer o café da manhã às 8 horas da manhã, vai continuar comendo até o jantar às 8 horas da noite. Então, de 8 da manhã às 8 da noite, por exemplo, ou 7 da manhã às 7 da noite. É super simples, não é muito difícil. Entendeu? Você só vai jantar não tão próximo do horário de dormir se dependendo da hora que você acordar, você vai esperar 1 ou 2 horas ali para fazer uma refeição. É bem tranquilo. À medida que você for se adaptando, você vai aumentando de 2 em 2, vai para 14, para 16, entendeu? Para quem quer emagrecer, eu acho que você tem que pelo menos tentar chegar a 16. 16 eu acho que é um valor legal. Daí Nossa. para frente, vai depender o quanto você quer emagrecer. Por exemplo, eu tenho muito peso para perder e 16 já não está me fazendo efeito já. Então vamos para 18, vamos para 20, vamos para 22. Tem gente até fazendo 24 horas de jejum. Na verdade, não chega a ser 23, porque você gasta ali uma meia hora ou 1 hora comendo. Então você vai fazer, na verdade, 23 horas. É o que eles chamam de one meal a day, quer dizer, a dieta de uma refeição ao dia. Só que qual que é o problema disso? É que numa refeição só, você não consegue repor todas as proteínas e minerais que você precisa. Então, isso provavelmente vai ficar carente, entendeu? Gordura você tem de sobra no teu corpo e carboidrato, eles não são essenciais. Se você tiver em cetose, você não precisa carboidrato, porque o seu corpo produz carboidrato para você. Mas a proteína vai ser essencial, porque você tem 8 aminoácidos que são essenciais, então você vai precisar deles. Então, esse jejum de 24 horas, eu acho interessante só fazer assim, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. Não acho que é interessante fazer todos os dias, porque vai perder muita massa muscular. A não ser que seja assim, aquele cara obeso mórbido, ele não está preocupado com a massa muscular no momento, e tem obeso que tem muita massa muscular. No momento ele quer perder peso rápido. Aí talvez isso ele pode fazer por algum tempo. Mas eu acho que você ficar ali entre 14, 16, 18 horas, eu acho que é o melhor ali para a maioria das pessoas. Show. Eu recebi aqui algumas perguntas, na verdade eu sempre recebia muitas perguntas sobre esse tema, alguns alunos também falam comigo. Eu queria saber sobre a questão, da gente poder comentar sobre essa questão da massa muscular, né? Em relação à galera que já treina, e agora trazendo um pouco mais para o meu público, a questão do jejum intermitente. Como a gente poderia aí falar um pouco sobre essa questão sem influenciar a perda de massa muscular, né? Porque assim, a gente sabe que para manter a massa muscular, até para ganhar também, existe um processo que é um casamento aí de treino com a alimentação, a gente sabe. Porém, mesmo que as pessoas que querem sempre manter a massa e aumentar, também querem, então fugindo também da gordura, né? Então, assim, o jejum intermitente pode ser uma estratégia bacana. Ei, doutor. Então, o que você estava querendo saber é a questão da massa muscular, né? Como preservar a massa muscular em relação ao jejum, né? Então, eu vou já responder a sua pergunta, já também respondendo a do Gildai Soares aqui que falou. O que acontece, Gildai, para você funciona bem a refeição, uma refeição ao dia, porque você faz a dieta carnívora. Na dieta carnívora, você consome muitos produtos de origem animal, que são onde tem mais vitaminas e minerais nos produtos de origem animal do que nos vegetais. A gente foi criado desde pequeno de que a gente tem que comer os vegetais por causa das vitaminas, mas no reino animal tem muito mais vitaminas e de uma forma mais biodisponível do que tem nos vegetais, porque os vegetais têm os antinutrientes, tem fatores que atrapalham a absorção dos minerais.
e vitaminas. E outra coisa é que você consome vísceras. Nas vísceras tem muito mais vitaminas e minerais ainda do que tem nos músculos, entendeu? E outra coisa é que você ingere uma quantidade grande de carne. Então, por exemplo, os carnívoros que geralmente fazem uma refeição ao dia, eles consomem 1 quilo, às vezes 2 quilos de carne numa refeição só. Então, por isso que você está ganhando massa muscular e tudo isso. Só que isso não é o comum para a maioria das pessoas. Nós estamos falando aqui, com certeza, 99% das pessoas que estão nos ouvindo são pessoas onívoras. Elas, com certeza, comem bastante. Numa refeição vai ter salada, vai ter carnes, mas carnes em menor quantidade. Então, quer dizer, dificilmente uma pessoa que está consumindo ali um bife de 200 gramas, 300 gramas, vai estar conseguindo repor todas as proteínas que ele precisa nessa refeição, entendeu? Então, o seu caso é um caso à parte, não é o da maioria das pessoas. E entrando na tua pergunta, o que acontece? O que vai fazer você preservar a massa muscular vai ser a ingesta de proteína adequada e também o exercício resistido, entendeu? Então, o ideal é que a pessoa, durante esse jejum, ela vai calcular a janela dela lá, mas dentro dessa janela vai ter que ter a quantidade de carne que ele precisa, ou de proteínas que ele precisa ali naquelas refeições. Geralmente, uma pessoa que está fazendo uma janela de 8 horas, ela vai fazer de 2 a 3 refeições ali naquele período. Ou ela faz uma no início, uma no final das 8 horas, ou ela faz uma no início, uma no meio, uma no final. Então, uma pessoa, por exemplo, que tenha 70 quilos, se ela quer só manter, ela tem que consumir pelo menos, no mínimo, 1 grama por quilo de peso por dia. Se ela está pensando em ganhar massa muscular, às vezes vai para 2, vai ter que necessitar mais. Então, vamos botar aí um valor entre 140 a 280 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Só que isso não é gramas de carne, é gramas de proteína. Quando você vai ver o quanto que tem, por exemplo, num bife, tem ali 1/5, mais ou menos. Então, quer dizer, você teria que multiplicar por 5, mais ou menos, esse valor. Então, vai dar aí, eu não sou bom de matemática, mas vai dar uns 750, quase 1.000 aí, até um pouco mais do que 1.000. Então, quer dizer, você teria que comer ali de 500 gramas a 1 quilo de proteína de origem animal por dia. Se você fizer 3 refeições, é fácil fazer isso. Você põe uns 3 bifão lá de 300 gramas, tá, beleza, entendeu? Mas quando você faz uma refeição só, fica muito difícil. Para um carnívoro não é difícil, porque ele come um quilo de carne. Mas para uma pessoa onívora já fica difícil. E para um vegetariano fica mais difícil ainda. Então, por exemplo, os vegetarianos têm que tomar cuidado em relação a jejum intermitente, porque vai ser difícil ele conseguir ingerir a quantidade de proteína já numa dieta vegetariana e quanto mais ainda num jejum intermitente associado. Então, assim, é bem claro, né, você falando aí, como a gente sempre defende a importância de realmente ter uma alimentação adequada, de tentar pelo menos se aproximar de uma dieta ou de uma alimentação muito equilibrada para fazer o jejum, né? Hoje a gente vê que muitas pessoas fazem por fazer, às vezes fazem até por tempo errado, 2 dias, 1 dia, e acabam meio que não tendo resultado e achando que o método é que não funciona, né? Que o jejum, eu escuto muito, muitos alunos me procuram para comprar consultoria e falam, eu já fiz um período de jejum intermitente e para mim não funcionou, né? E às vezes a gente vê como o achismo e tudo que a gente encontra nas esquinas por aí acha que é só fazer de qualquer jeito e não é. Por isso que existe a importância de ter realmente a prescrição e até mesmo o aconselhamento e o direcionamento do profissional sobre isso, né? O jejum, com períodos maiores do que um dia, eu só acho que só vale a pena se você está procurando, assim, autofagia, foco mental, entendeu? Ou questões espirituais. Eu não vejo muito necessidade de você ficar fazendo jejuns tão prolongados, ainda mais se for muito frequente. Se for assim, uma vez por mês eu faço um jejum de 24 horas. Beleza, não vejo problema nenhum. Mas dentro de uma mesma semana você ficar fazendo vários jejuns prolongados, eu não vejo muito proveito, entendeu? A não ser assim, que você seja um obeso mórbido, as suas opções são ir para a bariátrica ou fazer um jejum prolongado. Aí tudo bem, eu não vejo problema, entendeu? Agora, para pessoas normais, eu acho que ali na casa dos 16, 18 horas está muito bom, já é um valor muito interessante. Show de bola. Doutor Diogo, agora para a gente encerrar nessa última parte, que eu acho que essa última parte vai ser algo que muita gente tem dúvida e hoje está muito em alta isso. Todo mundo quer fazer isso, que é o famoso AED, né? Todo mundo hoje está nessa ondinha de fazer o aeróbio em jejum. E assim, eu como profissional entendo essa questão do aeróbio, vejo ele não como válvula de escape para emagrecimento, mas ele é sim uma estratégia muito boa,
porém, eu vejo muita gente fazendo o inverso do que é para fazer com aeróbico em jejum, né? E aí, vamos comentar um pouquinho agora sobre essa questão, né? E assim, a gente sabe muito bem que o aeróbico em jejum, ele funciona, mas tem que tomar muito cuidado com a autossabotagem, né? Tanto na alimentação como no treino, até porque a performance dos treinos, para quem quer fazer só o aeróbico em jejum, beleza, é uma estratégia muito boa. Mas para a galera que quer também acrescentar o treino de força, né, o treinamento resistido aí, para ter resultados mais estéticos em relação à definição e desenvolvimento muscular, tem que ter um cuidado, e aí entra a questão da importância da dieta, né, da alimentação, isso aí. Aí eu queria ouvir um pouquinho sobre essa questão do EEG, né, o que é que você tem a falar um pouco sobre isso, que está muito em alta hoje. Eu acho o seguinte, tem duas coisas que tem que se levar em consideração. Primeiro é qual que é o objetivo. O objetivo é performance, o objetivo é emagrecimento, entendeu? Isso é relevante. E segundo é, você está adaptado ou não, entendeu? Qual é o tipo de dieta que você faz, entendeu? Por exemplo, se é uma pessoa que faz uma dieta com alto carboidrato, ela vai ter dificuldade de fazer o jejum. Por quê? Porque ela precisa da repleição do carboidrato muscular através da alimentação, através do carboidrato ingerido. Se ela ficou muitas horas sem comer, ela vai para esse treino depletado. Então, ela vai ter uma dificuldade, principalmente se você está pensando em performance, entendeu? Se você não está pensando em performance, em emagrecimento, o que acontece? Ela não vai conseguir fazer altas intensidades porque ela não repletou esse carboidrato. Então, vai ter que fazer um jejum de baixa intensidade. Então, você vê muito dos estudos, o pessoal que defende isso, são pessoas que defendem os atletas usarem alto carboidrato. Então, o que eles recomendam? Faça o aeróbico jejum, mas faça em baixa intensidade, uma caminhadinha na esteira, para que você não atrapalhe a performance e porque também você não vai conseguir, porque você não repletou carboidrato. Só que eu já vejo por um outro cenário, eu vejo a questão da adaptação. Quando a gente vê as pessoas que treinam em baixo carboidrato e fazem treinos em jejum, elas vão ganhando adaptação. Chega uma hora que a pessoa consegue treinar em alta intensidade em jejum, entendeu? Sim. E a gente tem casos na literatura disso e a gente vê no dia a dia. Eu posso citar um caso prático, o meu exemplo, por exemplo, eu antes, até eu brincava com alguns alunos meus que treinavam em jejum, falei, cara, isso não vai render. E eu sempre tinha muita dificuldade, eu descia para a praia aqui para caminhar, e eu ficava me sentindo com fome, cansado, e voltava. Hoje já consigo fazer 5, 6, 7 quilômetros, muito tranquilo, sabe? Em jejum, faço, volto para casa, né? Antes de começar a trabalhar, tomo meu café normal e vejo isso como uma prática, tipo, hoje para mim é algo que já está na minha rotina. Eu gosto de fazer, eu não vejo problema, né? Como você vê que é adaptável mesmo. Hoje eu faço treino de musculação em jejum, em alta intensidade, todos os dias e não sinto nenhuma diferença de como era meu treino antes. Aí a pergunta que se tem é, mas como que você consegue? Se o exercício é mais glicolítico, você não está consumindo glicose. A questão é o seguinte, é que a glicose, o seu corpo consegue transformar ela de diferentes substratos. O seu corpo consegue transformar a gordura em glicose, o seu corpo consegue transformar o lactato que é produzido durante o treino em glicose, o seu corpo consegue pegar outros aminoácidos glicogênicos e transformar em glicose. Então, quer dizer, nunca vai faltar glicose para o seu corpo repondo os carboidratos, entendeu? E à medida que você vai se adaptando a um treino baixo em carboidrato, o seu corpo vai poupando o uso do glicogênio muscular e vai usando mais gordura, triglicerídeos intramuscular. Então, quer dizer, você usa menos o carboidrato, facilita na hora da repleção, porque você tem menos para repletar. Então, quer dizer, com o tempo, você treina tranquilamente em jejum. Por exemplo, o colega ali que citou que é carnívoro, tem um médico chamado Sean Baker, um médico americano, ele é carnívoro e ele faz treinos como se fosse de strongman, sabe, de homens mais fortes do mundo, assim, sabe? E ele faz vários exercícios extenuantes de altíssima intensidade, usando fosfocreatina mesmo, sabe? E de explosão, e ele faz tudo em dieta carnívora. Tem um outro grupo chamado Atletas Low Carb, que eles são maratonistas, eles fazem provas de 4 horas em jejum, sem repletar gel de carboidrato. Por quê? Porque o corpo está adaptado, ele consegue usar a própria gordura para isso, entendeu? Então, hoje eu acho que tem muitos paradigmas que estão sendo quebrados, entendeu? Então, eu acho que depende do paciente que está lá na sua frente. Se tem uma paciente gordinha, pré-diabética, que é sedentária, e que nunca jejuou na vida, eu não vou botar ela para fazer aeróbico em jejum, entendeu? Eu vou esperar ela entrar numa dieta low carb, vou esperar ela adaptar, aí ela vai para uma cetogênica, aí eu introduzo o jejum, aí ela se adapta ao jejum, aí eu começo o jejum nos dias que ela não treina, aí daqui a pouco eu passo o jejum para os dias que ela treina mais leve.
E por último, eu vou botar ela para treinar em alta intensidade em jejum, entendeu? Mas tudo é um passo a passo, entendeu? Que para Sim. alcançar isso. Até porque também tem que ver como a pessoa vai reagir, né? Assim, tem gente que reage muito bem à prática do jejum, tem gente que já depois fica meio que Exato. não consegue voltar para a rotina alimentar que era para ser ideal. Eu cito o exemplo de uma aluna minha que ela fala, né, que quando ela faz o aeróbio jejum, ela passa o dia todo com muita fome, né? Então, assim, tem que ver também todo o histórico alimentar da pessoa, né? É como se não fosse, vou fazer o jejum hoje, mas, caraca, como é que foi a semana, o dia anterior dela? Será que foi uma alimentação, como você mesmo falou, né? Teve aí conseguiu cumprir com os nutrientes, minerais e acaba meio que influenciando negativamente para futuros resultados, né? Isso aí tem muita gente que acaba se frustrando com a situação que depois que faz o jejum acaba meio que dizendo, não é o que eu queria, né? Deposita muita expectativa, mas acha que é só isoladamente o fato de fazer o jejum intermitente que vai trazer um resultado significativo. Exato. Eu acho assim, o jejum ajuda, ele é uma ferramenta muito boa, mas é importante você saber o que você está fazendo no período que você está comendo. Assim, é possível você engordar fazendo jejum? É só nas 8 horas que você se alimenta, você ir no McDonald's, comer o sanduíche, o milkshake, você vai engordar, entendeu? Então, quer dizer, não é simplesmente o fato de ficar sem comer. Também o que você está comendo quando você está no período alimentado. E você não precisa fazer isso todos os dias. Assim. Pode ser uns dias que o seu treino é mais intenso, você introduzir uma refeição antes, entendeu? E você pode fazer ciclos, por exemplo. Um dia você jejua 24 horas, outro dia você come o dia inteiro, no outro dia você faz um jejum de 18, quer dizer, não precisa ser algo estático, entendeu? Você pode ir brincando com as variações, entendeu? Show de bola, show de bola. Então, doutor Diogo, acho que realmente a gente conseguiu passar aqui um recado de uma forma, né, mais simples, uma forma que Legal. consiga aí compreender. E, gente, se alguém tiver alguma pergunta aí, eu acho que... Deixa eu só ver duas perguntas que estão na caixinha, a gente já responde e a gente finaliza. Ó, uma mandou assim, é verdade que o horário máximo para iniciar o jejum é de 20 horas por causa do ciclo circadiano? Não, na verdade é o seguinte, é que é melhor você jejuar durante a manhã do que você jejuar à noite. Por quê? Perdão, eu falei o contrário. É melhor você jejuar à noite do que você jejuar pela manhã. Jejuar pela manhã é mais fácil porque é o que a gente está acostumado. Você acorda, estou sem fome, não vou comer, é mais fácil. Só que se a gente fosse pensar na cronobiologia, seria melhor que você iniciasse esse jejum logo que escureceu. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós não éramos caçadores noturnos, quer dizer, com certeza a gente consumia alimentos durante o dia, à noite a gente não consumia. E os nossos próprios hormônios mostram isso, porque quando chega a noite, caem os hormônios que favoreceriam a oxidação, né, de substratos e começam outros hormônios, entendeu? E o sangue começa a se desviar para o cérebro, ao invés de ir para o intestino. Então, quer dizer, não seria interessante você dormir de barriga cheia, entendeu? Eu não acho que isso seria legal. Como a maioria das pessoas dorme lá para as 10, 11 horas, o ideal é que você parasse de comer umas 3 horas antes. Então, quer dizer, 7, 8 horas no máximo, seria interessante que você já parasse de comer. Então, o seu jejum podia começar naquele horário. Então, vamos supor que você queira fazer 16 horas. Você foi jejuar às 20, ali até meia-noite deu mais 4 horas. Você comeria até às 10 da manhã, entendeu? Então, às vezes, é melhor você jejuar das 20 horas até às 10 do dia seguinte, do que você jejuar das 22 ao meio-dia, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas fazem, porque a pessoa cria aquele desafio assim, ó, eu vou ficar de jejum até a hora do almoço, aí beleza, ela vai até o meio-dia. Só que aí ela tem 8 horas de alimentação, então ela fica do meio-dia, às vezes até 9, 10 horas da noite. E às vezes ela quer compensar à noite o que não comeu durante o dia, então vai dormir pesado. Então não é algo legal. Do ponto de vista de cronobiologia, não é algo legal. Mas conheço várias pessoas que comem até as 22 horas e se sentem bem assim, então eu acho que é muito individual, depende do horário que você vai dormir também, entendeu? Vamos para outra pergunta aqui. Pode treinar em jejum? A gente já falou, pode sim, tá? Então eu acho que é isso, Alan. Eu acho que tem só um aqui da Marlene, sempre faço jejum, ultimamente percebi que quase não sinto fome durante o dia. Muitas vezes estou fazendo só 2 refeições por dia. Isso pode me prejudicar?
Então, só vai te prejudicar se essas duas refeições não forem de qualidade, entendeu? Porque, quer dizer, todos os nutrientes que você precisa no seu dia vão ter que estar nessas duas refeições. Então, o que seria uma refeição nutritiva? Você tem uma quantidade generosa de proteína de origem animal, porque são proteínas melhores do que de origem vegetal, então carnes, peixes, ovos, o que fosse assim. Uma variedade de saladas, legumes, verduras, porque ali você vai ter minerais, vitaminas, fibras, e eles são baixos em carboidrato, entendeu? E para quem pode comer carboidrato, quem está numa dieta low carb, ou até uma dieta com alto carbo, mas que seja tolerante a carboidrato, o ideal é que você preferisse os tubérculos, que são fontes de amido, tem bastante carboidrato, mas eles não são tão ruins quanto os grãos. Os grãos geralmente têm mais antinutrientes, então não seria tão interessante assim. Mas para quem tolera também não seria um problema, entendeu? Então, já que você faz duas refeições, tem que ser assim, almoço e jantar, entendeu? Não pode ser lanche, você não pode comer misto quente, por exemplo, e Toddy, entendeu? Como essas duas refeições, entendeu? Não vai te nutrir, entendeu? Show de bola. Então, muito bom tudo, Diogo. Foi uma live aí bem esclarecedora, né? Desse tema aí que a gente debate muito aí no nosso dia a dia, né? Com as pessoas, até para acho até legal as pessoas entenderem isso, né? As pessoas que fazem isso entenderem por que estão fazendo isso, realmente como que funciona tudo isso, né? Então, agradecer a sua explicação, que foi muito bacana aí, viu? Beleza, eu vou deixar gravado a live, aí o pessoal que assistiu aí bate para outras pessoas para chegar para mais gente. Já que foram dicas iradas. Pois Tá valeu, bom? Diogo, muito valeu, bom, querido, um abraço, uma boa noite.